Todo o caminho da compreensão do direito, para aquele que inicia os seus estudos na Faculdade de Direito, para aquele que vai então pelo campo da introdução ao estudo do direito, e para todos aqueles que já sabendo aquilo que é o mínimo do direito, buscam então saber mais profundamente sobre as instituições, sobre a natureza, sobre o conhecimento do direito, tudo isto chega a um momento culminante no qual se pergunta da relação do direito com a justiça. É tradicional que o campo jurídico, que é aquele que vive com o direito, diga que o seu afazer jurídico também é um afazer de justiça. É preciso problematizar e avançar nos termos desta questão. Historicamente, o direito se apresenta como um fenômeno de justiça, mas nós precisamos entender que esta justiça reflete o tipo de sociabilidade que é o nosso. Nós estamos numa sociedade capitalista. Para nós, justiça, então, estabelece-se exatamente nos termos da apreensão do capital pelas mãos de alguns, da circulação do capital, dos bens e das mercadorias, apenas mediante contrato e todas as demais possibilidades de distribuição o próprio direito considera como criminosas. Então nós chegamos num quadro que é o tipo de sociabilidade nosso, neste tipo de vida, nesse tipo de relação social, para nós. Ter de mais de um lado e ter de menos do outro lado é profundamente legítimo, é profundamente justo, considerado justo pela maioria das pessoas. Apenas não seria justo se alguém tomasse de outro alguém. Este quadro de justiça é o quadro que se apresenta para nós como legitimação desta ordem. Então todo aquele que acompanha as páginas do meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, inclusive do meu livro de Filosofia do Direito, e busca saber mais sobre o que é justiça, sobre o que é a interação do direito com a justiça, percebe que nossa compreensão chega em um certo momento num impasse. Justiça, nos termos que a sociedade contemporânea toma, é a justiça do capitalismo. E o capitalismo é exploração, é desigualdade nesta igualdade formal entre todos os sujeitos, é, portanto, uma ordem de dominação, uma ordem pela qual a distribuição das riquezas e a estruturação da vida das pessoas se põe neste grande quadro, que é o quadro de sofrimento, que é o quadro das explorações tomado no sentido mais amplo. Para, então, entendermos como o direito se relaciona com a justiça, é preciso pensarmos que se nós temos por justiça uma consideração mais alta, se nós imaginamos que justiça é, de fato, um horizonte mais amplo do que simplesmente a vida que temos na sociedade capitalista, então nós precisamos dissociar direito e justiça. O direito, se nós tomarmos justiça no sentido mais amplo, o direito não é esta justiça. O direito é a manutenção, é a estruturação, mais que tudo, é a constituição da própria sociabilidade do capitalismo. E se consideramos justiça como algo a mais, então é preciso que entendamos que há uma dissociação dos termos. Ao mesmo tempo, existe uma profunda simbiose entre direito e justiça na medida em que, no uso prático das pessoas, toda organização da ordem social capitalista e toda a utilização dos ferramentais e dos saberes do próprio direito, tudo isso tem levado o nome de justiça. Quando um advogado faz uma petição para o fórum, ele pleiteia uma determinada questão e fala que isto está fazendo em nome da justiça. Quando um juiz julga uma causa, ele também fala que está aqui agindo, dando justiça ou distribuindo justiça para determinado caso. Inclusive, nós temos a confusão, nós tendemos a fazer esta fusão de termos parecendo que são equivalentes. Nós dizemos um poder judiciário federal, nós costumamos chamar mais rapidamente de justiça federal. Quando nós falamos de um poder judiciário do trabalho, nós dizemos justiça do trabalho. Quando nós dizemos de um tribunal que julga causas em um estado, nós dizemos tribunal de justiça. Para nós, cotidianamente, a palavra justiça é utilizada, bem como ordem, bem como legitimidade, bem como tantas outras palavras, tudo isso é utilizado como sinônimo de direito. Então, é preciso que nós venhamos a entender que a luta pela transformação da sociedade, que é a luta também pela transformação das próprias condições nas quais o direito se assenta e pelas quais o direito é um dos elementos fundamentais desse tipo de sociabilidade capitalista, esta luta também tem que transcender este horizonte que é o da associação entre direito e justiça. Embora a maioria das pessoas faça essa associação, tenha essa compreensão e considere que isto é gratuito, que isto é tranquilo, que isto é sereno, incentivo a todos para que venham andar este passo a mais. Daí a necessidade de uma leitura filosófica do direito,
e de uma leitura essencialmente crítica do direito da sociedade. Aquele que aventura-se pelas páginas da Introdução ao Estudo do Direito e busca compreender horizontes para a vida de si próprio e para a vida da sociedade, há de se perguntar que esperanças tem enquanto jurista. Não enquanto jurista, mas enquanto alguém que está no mundo. Num tempo histórico em específico, é preciso apontar uma esperança da transformação da nossa própria sociabilidade. Então, numa sociedade transformada, quiçá horizontes de justiça sejam outros e sejam melhores.